Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz. Rádio CBN Campinas. Na internet, portal cbncampinas.com.br e em nosso aplicativo. CBN Esportes Campinas. Apresentação: Carlos Eduardo de Freitas. Olá, bom dia! Está começando o CBN Esportes, hoje terça-feira, 24 de outubro de 2023. É uma terça-feira com toda a repercussão do que foi o empate ontem insosso entre Ponte Preta e Ituano, 0-0. A Macaca caminhando a passos largos rumo à Série C do Campeonato Brasileiro. O Ituano também, hein? Que não se cuide, hein? O Ituano não apresentou um bom futebol também, apesar do 0-0 ter sido aí, podemos dizer, satisfatório para o Galo Rubro-Negro. Então vamos para Santiago, Jogos Pan-Americanos. Rebeca Andrade é favorita para conquistar a primeira medalha de ouro de sua carreira em Jogos do Pan. Atual campeã olímpica disputa o aparelho com ótimas chances de título. Ela ainda está na decisão das barras assimétricas, em que tem ótimas possibilidades de pódio. Mas passou em segundo nas eliminatórias. Vamos ver, vai lá, Rebeca! A terça-feira ainda pode reservar pódio para o Brasil na natação e no taekwondo. Ao meu lado, meu parceiro Antônio Lupe, que traz notícias do Guarani. Sexta-feira tem jogão, tem decisão para o Bugre contra o Botafogo no estádio Brinco de Ouro. Bom dia, Lupe, boa terça! Tudo bem, Carlão? Bom dia a você e a todos que acompanham o CBN Esportes. Mais uma decisão na vida do Guarani na Série B do Campeonato Brasileiro. Enfrenta o Botafogo no estádio Brinco de Ouro da Princesa. E a principal dúvida no time titular é se Bruno José terá condições de jogo ou vai ficar em tratamento no departamento médico. O atleta teve um problema no pé que acabou tirando o jogador do time titular contra o Mirassol. Trabalho intensivo para que o técnico Humberto Louser tenha praticamente todo o elenco à disposição no duelo contra o Pantera da Mogiana. Jogão, jogo tradicional, Guarani e Botafogo, Botafogo e Guarani. E para quem é supersticioso, em 1991, lá longe, hein, o Guarani subiu da Série B para a Série A. Era um outro regulamento de campeonato, sim, mas era a Série B. O Guarani eliminou o Botafogo na trajetória aí e depois terminou com acesso derrotando o Coritiba nas penalidades. Quem sabe neste 2023? NBB, o Minas venceu o Vasco por 72-60 em São Januário, a segunda rodada do Novo Basquete Brasil. O duelo marcou o retorno do time Cruz Maltino à competição. O Vasco estava longe do NBB desde a temporada 2018-2019. Com essa vitória, o Minas segue invicto na liderança do campeonato, com 6 pontos de distância para o segundo colocado. Vamos para São Paulo, Corinthians e Cuiabá. O Santos tem duelo importante também contra o Coritiba. E claro, o clássico Choque Rei amanhã no Allianz Parque. Vinícius Moura. Palmeiras e São Paulo se enfrentam amanhã no Allianz Parque pelo Campeonato Brasileiro. O Alviverde contará com o retorno do atacante Hendrick. Já o tricolor terá o desfalque do volante Pablo Maia suspenso. O Santos terá casa cheia nesta quinta-feira na Vila Belmiro contra o Coritiba, no primeiro jogo do Peixe, após a goleada sofrida contra o Internacional por 7-1. Já o Corinthians viaja hoje para enfrentar o Cuiabá amanhã na Arena Pantanal. Maicon deve ser titular na vaga de Fausto Vera. E hoje começa a NBA, Antônio Lupe. Você que é um aficionado do basquete norte-americano, a temporada 2023-2024. 2 bons jogos agitam em esta terça-feira. Los Angeles Lakers e Denver Nuggets jogam às 8h30 da noite. Phoenix Suns e Golden State Warriors fecham o primeiro dia jogando às 11h30 da madrugada, Lupe.
berço, né? Eu não vou conseguir acompanhar. Lakers sim, né? 8h30 dá, não dá? Ou já... 8h30, não, 8h30 dá, 8h30 dá. Seja bem-vindo à NBA 2023-2024. Antônio Lupe e a Ponte Preta, Lupércio. Pra onde vai essa macaca, Lupe? Olha, Carlão, a situação é desesperadora. A Ponte Preta, jogando em casa, ficou no empate com o Ituano em 0-0. Com esse resultado, a Ponte chegou ao 8º jogo seguido sem vitória na Série B do Campeonato Brasileiro. E amanhã, dia 25, a Ponte completa 2 meses sem vencer uma partida e 2 meses sem marcar um gol jogando no estádio Moisés Lucarelli. Com esse cenário, a Ponte está lutando para permanecer na Série B. E se não conseguir vencer o Novo Horizontino na próxima rodada e a Chapecoense conquistar uma vitória no seu compromisso, a Ponte entra no Z4. Que coisa, que situação, hein, Ponte Preta? O torcedor da Macaca não merece isso. Que situação triste. Liga dos Campeões. 8 jogos abrem a 3ª rodada da Champions hoje à tarde. Destaque para Braga e Real Madrid. Aliás, o estádio do Braga é a coisa mais linda, no meio de uma pedra. Que visual maravilhoso. O Braga recebe o Real Madrid pelo grupo C. Sevilha e Arsenal também é uma partida que chama atenção pelo grupo B. Os duelos começam às 4h da tarde. E por falar em duelo internacional, nosso Fábio Scheib, direto de Itu, e também pode até falar qual foi a repercussão pelos lados do rubro-negro, né? O galo rubro-negro do empate com a Macaca, mas tem notícia internacional. Tem jogador brasileiro deixando equipe aí no exterior, Fábio Scheib. Aí no exterior é bom, né? No exterior. Se bem que Fábio Scheib exterior é uma boa ligação. Fabião, bom dia, boa terça. Bom dia, Carlão de Freitas, bom dia, ouvinte CBN. Falando um pouquinho do jogo ontem, que deserto de criatividade a partida entre Ituano e Ponte Preta e Ituano, muito aquém. Os dois times perigam realmente para a Série C, e não é coincidência, os dois times, no dia 25 de agosto, como o Lupe disse, foi a única vitória também do Ituano, assim como a Ponte Preta, 2 meses sem vitória para os dois times. Mas falando do mercado da bola, Douglas Costa, ex-Grêmio e Seleção Brasileira, anunciou a saída do Los Angeles Galaxy dos Estados Unidos. Ele tinha contrato até o fim do ano, mas negociou rescisão, já que a equipe não conseguiu se classificar para os playoffs da MLS. Meio atacante de 33 anos teria propostas de clubes da Arábia Saudita. Volta para um clube brasileiro em 2024, também não está descartada, viu, Carlão? Vamos aguardar, bom jogador no mercado. Tá certo, Fábio Scheib, claro, você pode participar aqui do nosso CBN Esportes através do WhatsApp 19991869070, 991869070, pelas redes sociais também, YouTube/CBN Campinas. E o Bugrino, o Bugrão, o Guarani vai entrar no G4 da Série B sexta-feira? E a Ponte, hein? Vai entrar no Z4 na sexta-feira? Meu Deus do céu, que fim de semana para o torcedor campineiro. Antônio Lupe vai ler a sua mensagem aqui. Eu quero saber, quero o termômetro do torcedor de Campinas, o torcedor da Ponte e o torcedor do Guarani. E o CBN Esportes, comandado tecnicamente por ele, Valmir Bortoleto. Valmir já assinou, Lupércio. Já. Você viu na redação que ele já assinou, já deu o atestado, Sim. já falou para ele, Almeida, pode assinar o nosso futebol porque a Ponte vai disputar a Série C. Será, Valmirzinho? Não sei, tá com cara, infelizmente tá com cara. Valmir Bortoleto comanda as nossas carrapetas e, claro, Daniel França, o homem online, o homem dos streams e o homem do Mocotino. É o homem do Mocotino, o nosso Daniel França. Mocatino. Mocotino não, Mocatino. Bom, Antônio Lupe. Apresentação: Carlos Eduardo de Freitas. Então vamos tomar um mocatino neste rápido intervalo e daqui a pouco a gente volta, gente, para repercutir o que foi o empate da Ponte Preta com o Ituano, a preparação do Guarani. Brigatti vai falar, Humberto Louser vai falar e também os grandes clubes da capital paulista. CBN Esportes Campinas. A
temporada 2023-2024 do Vôlei Campinas já começou e a CBN entra em quadra para acompanhar tudo do Campeonato Paulista e da Superliga de Vôlei. A emoção a cada ponto, as disputas acirradas e, claro, o dia a dia do time campineiro são destaques aqui na CBN. Você curte os jogos ao vivo, afinal, o vôlei é assim, emoção a cada nova rodada. Oferecimento Unimed Campinas. Nossa força é cuidar de você. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron. Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. Soluções completas para o seu negócio. No aniversário 49 anos Açaí, você concorre a prêmios em dobro e aproveita os preços baixos. Cadastre-se na promoção de aniversário pelo app Meu Açaí, totem nas lojas, site ou WhatsApp. Lembre-se que é preciso dar o aceite da promoção para participar. Informe seu CPF ou CNPJ no caixa e a cada R$200 em compras você ganha um número da sorte para concorrer. Cadastre-se e participe. Acesse o site aniversarioaçaí.com.br e saiba mais. Festa em dobro Açaí, a sua chance de ganhar e economizar muito. Trânsito. Oferecimento Belleville. Vem aí um pedaço de Paris no Cambuí. Aguarde. 11h18. Thaís Azevedo, bom dia, uma boa terça-feira para você. E o trânsito na cidade de Campinas e região. Ótimo dia para você, Carlão, para o Lupe e para todo mundo que está ouvindo a gente. Olha, Carlão, quem segue pela Avenida Norte e Sul tem trânsito complicado por lá, sentido Taquaral. Motorista perde bastante tempo desde a rua Gustavo Ambrusti, passando a Avenida Rosimbo Maia até a Avenida Júlio Prestes, chegando ali no Balão do Bela Vista. Tem trânsito bastante carregado por conta de obras no local. Motorista que puder evitar passar por lá fará um bom negócio, porque está complicada a situação. Agora, no sentido centro, tanto a Avenida Júlio Prestes quanto a Avenida Norte e Sul tem trânsito fluindo bem. Quem segue pela Avenida Moraes Salles encontra excesso de veículos do viaduto Laurão até a Rua Irmã Serafina. No sentido oposto, sentido Nova Campinas, tem lentidão na saída do viaduto Miguel Vicente Cury até a Rua Lusitana pelas duas pistas. Carlão. Obrigado, Thaís. Chegou o Test Drive Team. Experimente de graça a rede líder no 5G. São 30 GB por 30 dias grátis. É simples e sem portabilidade. Chegou um pedaço de Paris no Cambuí. Conheça o Belleville Residencial, um empreendimento único, com uma clara inspiração no estilo francês de viver. Apartamentos de 128 a 250 metros quadrados com o alto padrão que você merece. Localizado em uma das ruas mais charmosas do Cambuí, rodeado por excelentes opções gastronômicas e de lazer. Visite o decorado na rua Capitão Francisco de Paula 260. Belleville, um pedaço de Paris no Cambuí. Tecnologia! Vai que é sua, vestibulando! O sequestro de carbono pelas plantas é aumentado. Opção A, reciclando papel. Opção B, mantendo intactas as florestas nativas. Opção C, fazendo o replantio das áreas degradadas. Saiba a resposta daqui 15 segundos. Aprova,
oficina aprova, engenharia, arquitetura, medicina aprova. Unesp, USP, Unicamp, a oficina aprova. Seja qual for a facu, a oficina te aprova. A resposta é opção C, fazendo o replantio das áreas degradadas, pois assim haverá mais fotossíntese e mais sequestro de carbono para maior produção de biomassa. Exatas, humanas, biológicas, redação e muito mais é na oficina do estudante. CBN Esportes Campinas. Toque de Ouro, com André Heller. André Heller, bom dia, boa terça-feira, uma boa semana para você. E eu já abro aqui, José Roberto Guimarães assume como coordenador técnico das seleções femininas de vôlei. Porém, André, o Zé, como carinhosamente é chamado no mundo do vôlei, não vai deixar o comando técnico da seleção brasileira feminina. Bom dia, boa terça! Bom dia, boa terça a todos, Carlão e todos que estão nos acompanhando. Prazer novamente estar aqui com vocês. Sim, né, que notícia interessante porque foi formalizada, mas no final das contas, Carlão, na prática, o Zé Roberto, como técnico da seleção principal, também, sem dúvida nenhuma, ocupava este papel de estar presente no trabalho das seleções de base. Então, agora foi formalizado, mas com certeza o trabalho de base das seleções brasileiras femininas tinha também muito da visão do Zé Roberto. É talvez uma mera formalidade para algo que já acontecia na prática. Tá certo. Ô André, está acompanhando os Jogos Pan-Americanos? O Brasil feminino atropelou a Argentina. Tem algum PAN que te marcou? Você chegou a disputar Pan-Americano? Traz alguma lembrança para você, André? Poxa vida, disputei 3 Pan-Americanos, o primeiro em Winnipeg, no Canadá. Ficamos com a medalha de prata. Foi uma conquista bem bacana, foi a minha primeira experiência em uma competição do tipo, né? Nós falamos que o Pan-Americano é uma mini Olimpíada e realmente tem cara de Olimpíada, tem cheiro de Olimpíada, tem atmosfera de Olimpíada. O Pan-Americano é uma competição muito importante. Depois eu participei em 2003 na República Dominicana, perdemos a semifinal para a Venezuela, que depois sagrou-se campeã dos Jogos Pan-Americanos. Foi talvez o único momento de crise que a nossa geração passou, né? Afinal de contas, de 2001 a 2008, vencemos praticamente tudo, mas, como eu sempre falo para vocês também, crise é condição de evolução. Depois desses Jogos Pan-Americanos na República Dominicana, nós, de fato, reconstruímos a equipe e praticamente vencemos todos os títulos até 2008. E depois, por fim, a minha última participação nos Jogos Pan-Americanos foi no Pan-Americano realizado no Rio de Janeiro, em 2007, e aí sim nós saímos campeões dos Jogos Pan-Americanos. Eu tenho uma memória afetiva muito forte com os Jogos Pan-Americanos, é uma competição muito importante, e ultimamente o Brasil tem usado os Jogos Pan-Americanos também como um laboratório, no ótimo sentido, levando equipes mais jovens, equipes cujos atletas tenham talvez uma possibilidade nos Jogos Pan-Americanos de adquirir experiência, vivências e também repertórios. Afinal de contas, né, gente, é importante lembrar que os Jogos Pan-Americanos acontecem sempre um ano antes dos Jogos Olímpicos. Então, o atleta chegar para uma Olimpíada com os Jogos Pan-Americanos na bagagem, no repertório, pode fazer a diferença. Sem dúvida. Antônio Lupi, André Heller, multicampeão, também multicampeão, mas Jogos Pan-Americanos no currículo do nosso André. Tudo bem, André? Bom dia, sempre um prazer falar com você aqui no nosso Toque de Ouro. O Brasil estreia contra a Colômbia, né, na segunda-feira, no dia 30, nos Jogos Pan-Americanos. E uma notícia que alegrou a população campineira é que o Brasil está se preparando aqui no ginásio do Taquaral. Tem aí
o Juliano Ribas, que faz parte do Vôlei Renata e vai ser o responsável por comandar o Brasil nos Jogos Pan-Americanos. E a minha pergunta é justamente em relação a esse profissional que você conhece tão bem. Ele vai assumir a equipe nos Jogos Pan-Americanos. Mas você acha que o Juba, como também é conhecido, já tem vários serviços prestados à seleção brasileira? Ele é um nome para quem sabe assumir esse comando técnico, não só no PAN, mas definitivamente na seleção brasileira masculina de vôlei, André? Oi, Lupe, tudo bem? Que bom falar contigo. Olha, Lupe, para variar, você cirúrgico na pergunta super importante, tá? Então vamos lá. Por que a seleção brasileira veio treinar nesse período final antes dos Jogos Pan-Americanos? Eles embarcam na sexta, se eu não me engano, 7 horas da manhã do aeroporto de Guarulhos, então Campinas ficou mais próximo, mas esse não é o único motivo, tá? Nós temos na equipe de Campinas, aqui do Vôlei Renata, vários profissionais que atuam na seleção brasileira. Então temos o Adriano, que atua na seleção brasileira, temos o Felipe Aparecido, que é o estatístico da seleção brasileira, que inclusive vai para o Pan-Americano junto do Adriano, temos o supervisor da seleção brasileira, que é o gestor da equipe do Vôlei Renata, Fernando Maroni, temos o Cleveland Sóstenes, que é uma lenda viva do esporte brasileiro, olha, se eu não me engano, ele tem 6 ou 7 Olimpíadas nas costas. Ele já está na Vila Pan-Americana, atendendo os atletas. Recentemente, eu estive com a seleção brasileira, também fazendo um trabalho que a gente já falou bastante. Então, temos em Campinas vários profissionais que atuam na seleção brasileira. Então, por essa facilidade, este ambiente, a seleção brasileira veio para Campinas. Inclusive, neste momento, já está treinando no Taquaral, acabando aqui o nosso toque de ouro, eu estou indo para lá para acompanhar a seleção brasileira, treinará hoje às 19 horas, amanhã às 9, quinta às 9, depois se dirige na sexta-feira ao aeroporto para embarcar. Olha, Lupe, essa tua pergunta é muito importante, tá? O Juba, o Juliano, assumiu de maneira interina a seleção brasileira. Porém, isso é uma percepção minha, eu não tenho nenhuma informação privilegiada mesmo. Eu vejo, sim, o Juba como um nome que, com certeza, poderia assumir a seleção brasileira de maneira permanente, de maneira contínua. É um profissional que não ocupou ainda esta posição, mas ele tem um repertório amplo no comando de equipes, preenchendo uma função muito importante, que é ali de assistente e auxiliar de grandes comandantes. Ele tem repertório, ele tem capacidade e, sobretudo, ele tem qualidade. Não só técnica, mas também tem todas as valências necessárias para exercer um papel de líder na seleção brasileira. Agora, de novo, uma percepção pessoal minha, eu também vejo uma possibilidade de nós darmos a um outro profissional, a um novo profissional, de construir um repertório no comando da seleção brasileira, né? Quando a gente fala de outro técnico que já fazia parte, já era comandante da seleção brasileira, aqui nós estamos falando de Bernardo, e de novo, eu não sei se isso vai acontecer ou não, mas abrir as portas para um outro nome também é uma oportunidade bacana de construir e dar repertório a esse profissional, que no início de um novo ciclo olímpico, 2025, ele já começa esse novo ciclo com umas Olimpíadas na bagagem. E não sei se eu estou conseguindo ser claro no meu raciocínio, mas imagino vocês que, digamos, um novo nome assuma em 2024 a seleção brasileira, já assuma a seleção brasileira nas Olimpíadas de Paris. Este nome começaria em 2025, um novo ciclo de 4 anos, né, pensando daqui a 4, 5 anos, na próxima Olimpíada, que não seja Paris, ele assume o comando com este repertório, esta bagagem. Não é uma má ideia, mas, de novo, é a minha percepção quando a gente pensa de construção de uma nova liderança no voleibol brasileiro. Até porque a gente, quando fala em os Jogos Olímpicos de 2024, a gente já está em outubro de 23, ou seja, falta pouquíssimo tempo para os Jogos, né? E você, como atleta e experiente no esporte, pode falar sobre isso. É um tempo curtíssimo, né? A gente acha que é muito, mas é um tempo curtíssimo para preparar e dar uma cara nova para uma equipe ou uma seleção, né, André?
Sem dúvida, o tempo urge, era para ontem isso, né? Infelizmente o Renan acabou saindo, isso infelizmente para a seleção, felizmente, sim, porque eu acho que ele tomou a melhor decisão que ele poderia tomar, porém o tempo é curtíssimo e o Juliano, ele já é uma liderança dentro da seleção brasileira, ele já é uma voz ouvida pelos atletas. Não de maneira simplesmente ouvem, mas ele é uma voz importante dentro da seleção brasileira, porque ele tem muita qualidade e capacidade para isso. Eu vejo como uma janela de oportunidade, sim, conceder, ou melhor, construir essa oportunidade para que a gente possa ter um novo nome surgindo na liderança da seleção brasileira masculina adulta. Tá certo. 11h31. André, valeu, cara. Você está devendo a visita aqui verdade, no complexo, hein, André? Tá prometendo, a gente está aqui preparando aqui toda uma recepção para você. Quando você vai vir ao complexo da CBN? Poxa vida, vocês têm toda a razão, não estou devendo, não me coloquem no SPC ainda, eu pagarei essa dívida o mais rápido, gente, mais rápido possível. Valeu, André, boa terça para você, show, valeu. Abraços. Valeu. 11h31, repórter CBN. Repórter CBN. Terça-feira, 24 de outubro de 2023. O presidente Lula criticou a reação israelense e disse que os ataques do Hamas não justificam a morte de milhões de inocentes. Ele disse que, numa tentativa de mediar uma resolução para o conflito, já conversou com líderes de variados países como Israel, Autoridade Palestina, Irã, Egito, Turquia, França, Rússia e Emirados Árabes. Lula afirmou que ainda pretende dialogar com líderes da China, África do Sul e Catar. O presidente deu a declaração na transmissão semanal que ele retomou hoje, depois de passar por cirurgias no quadril e nas pálpebras. 46 das 72 unidades de saúde da faixa de Gaza pararam de funcionar. A informação é da Organização Mundial da Saúde. Autoridades palestinas disseram que a falta de eletricidade e combustível para os geradores, assim como os danos causados pelos ataques aéreos israelenses, forçaram o fechamento das instalações. A Agência da ONU para Refugiados Palestinos informou que a ajuda a Gaza pode ser encerrada amanhã. A diretora de comunicações da entidade disse à BBC que as operações serão interrompidas se não houver acesso a combustível. O total de mortos no conflito chega a 7.193. Do lado palestino, são 5.791 vítimas. Em Israel, são pouco mais de 1.400 mortos. A Polícia Civil de Pernambuco prendeu 3 suspeitos de assassinar um juiz em Jaboatão dos Guararapes, na região metropolitana do Recife. Os agentes também apreenderam o veículo que teria sido usado na ação. O magistrado Paulo Torres Pereira da Silva teve o carro cercado por criminosos na noite do último dia 19, a poucos metros de casa. Os homens fizeram os disparos e fugiram. No horário de Brasília, 11h34. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Vai que é sua, vestibulando! O vestibular já tá aí. Agora é hora daquela revisão top e depois checar seu desempenho nas provas. Para isso, é só você acompanhar aulões e correções no portal G1 Educação Campinas. Tá tudo lá. Vai que é sua, vestibulando! Oferecimento: Oficina do Estudante. A prova nas melhores universidades. Hora do vôlei. Oferecimento Unimed Campinas. Nossa força é cuidar de você.
E foi um jogaço de vôlei, a decisão entre Guarulhos e Suzano. O Guarulhos levou a melhor, mas perdia por 2-0 e buscou a virada para ganhar no tie-break o seu primeiro título estadual. As parciais de 33-35, 22-25, 25-23, 25-16 e 15-12. Parabéns ao Guarulhos! Conquista inédita para o time da Grande São Paulo. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. 2024 PUC Campinas, últimos dias de inscrições. São mais de 60 cursos na Universidade Nota Máxima no MEC. Acesse puc-campinas.edu.br/vestibular e inscreva-se até 29 de outubro. CBN Esportes Campinas. Apresentação: Carlos Eduardo de Freitas. 11h37 e o ouvinte participa conosco através do 19991869070. Antônio Lupe e a galera. Começamos com uma paulada, né? Opa. Um grande abraço pro Fábio, final do telefone 4527. Quanto puxa-saco em um só lugar. Beleza. Valeu pela mensagem. Quem mandou mensagem também pra gente foi a Nilza. Bom dia, pergunte ao André, por favor, se os treinos da seleção terão público aqui no Taquaral. Ô, Nilza, eu vi sua mensagem só agora. Eu mandei uma mensagem aqui pro pessoal lá do Vôlei Renata. Assim que eu tiver a resposta, eu confirmo aqui no ar, tá bom? Obrigado pela participação. Bom dia. No PAN, ficar atrás no quadro de medalha... Bom dia. No PAN, ficar atrás no quadro de medalhas atrás dos Estados Unidos e Canadá é normal. Mas atrás do México também, vergonhoso. Tem explicação? E não usem a desculpa de estar sem força total. Não sei o que você acha aí. Mas o PAN tá correndo ainda, né? Ontem até o Eliel brincava ali. Brincava não, né? Chamou atenção para a boa campanha que o México está realizando. Mas o PAN ainda vai correr, de repente o Brasil tem boas possibilidades aí de ultrapassar os mexicanos. O amigo do Fábio Chaib, o Ademir, lá de Itu, sempre ligado com a gente. Quem mandou áudio aqui pra gente, o Pedro. Pedro, daqui a pouco eu vou ouvir para ver se a gente consegue colocar no ar o seu áudio. Mandar um grande abraço também aqui pro nosso amigo Emerson, que sempre participa. Bom dia, amigos! Ontem foi o jogo do rebaixamento da Ponte? O Amarildo Brene, lá de Hortolândia, que pergunta, Carlão. Eu acho que foi. Posso estar enganado, quero estar enganado, a não ser que a Ponte tenha uma mudança radical, mas o próprio comportamento da torcida ontem foi o atestado de que a Ponte vai disputar a Série C do Campeonato Brasileiro no que vem. José Gregório de Campinas está afirmando aqui que o Guarani vai vencer o Botafogo na sexta-feira e voltar ao G4. Porém, ele acha que o Derek deve voltar ao time titular. Não gostou do Bruno Mendes contra o Mirassol. E o Carlos também manda mensagem, ele que é do Jardim Chapadão, que é ali próximo à Pedreira, correto? Isso! Ele é torcedor da Ponte e ainda acredita na Macaca. Eu acredito. Vamos lá, então que você continue acreditando que a Ponte possa realmente confirmar o seu otimismo, meu parceiro. 11h39. Vamos já ou vamos para São Paulo? 11h40, né? Vamos. 11h40, São Paulo ou com os nossos? Você que escolhe. Não sei, eu tô achando que a gente tem que vamos repercutir nos nossos... Vamos nos nossos. Tem um aí que tá dando muito trabalho. Amanhã tem rodada e a gente fala amanhã. É verdade. Aliás, tem clássico Choque Rei. Antônio, então vamos lá, vamos com Ponte Preta, né? 11h39, a Ponte empatou com o Ituano em 0-0.
e se vê aí numa situação complicada com relação à zona de rebaixamento, Lupe. Situação desesperadora da Ponte Preta dentro da Série B do Campeonato Brasileiro. A Macaca não consegue vencer uma partida. Amanhã, dia 25, completa 2 meses sem que o torcedor da Ponte comemore uma vitória. E jogando em casa, 2 meses que o torcedor não comemora um gol da Ponte Preta. A última vez foi contra o Londrina, 1-0. Gol foi marcado por Eliel no início do jogo e depois a Ponte ainda tomou uma pressão danada do time paranaense, que hoje está na zona do rebaixamento. Ontem, o adversário foi o Ituano. Jogo fraco tecnicamente, as duas equipes com muitas dificuldades de chegar ao ataque. No final, empate sem gols e com esse resultado, a Macaca fica muito próxima do Z4. A Ponte chegou aos 35 pontos, está na 16ª colocação. A Chapecoense, que abre o Z4, está na 17ª com 33, ou seja, a Ponte tem apenas 2 pontos a mais que a Chape nessa reta final de Série B do Campeonato Brasileiro. O técnico João Brigatti, em entrevista coletiva, respondeu por que o torcedor pode acreditar que a Ponte Preta, que não vence há 8 jogos, não balança as redes em casa, mas há 2 meses vai conseguir a permanência na Série B do ano que vem. Ô Lupe, nessa rodada, a Chapecoense poderia também, contra o Sport, ter ultrapassado a gente na classificação. Então, eu acho que a igualdade, principalmente desses clubes, né, que estão nessa zona perigosa, se espelham. Você vê o Ituano hoje, que está na mesma situação nossa também. Eu acho que nós tivemos um volume de jogo muito maior e eles foram chutar uma bola no final do jogo nosso. E quase que venceram a partida. Então nós temos que tomar um cuidado muito grande e passar essa confiança. Hoje nós terminamos com 1 ponto a mais. É ruim o resultado dentro de casa. Como eu falei, não é porque que nós estamos mandando os jogos em casa que a gente obrigatoriamente temos que vencer. Por que não vencermos fora de casa também? Então, acho que nós temos essa confiança, nós estamos encontrando um time, principalmente restando aí agora 5 rodadas, é isso? 5 rodadas para o final do campeonato. Não poderia ser dessa maneira, a gente já deveria ter uma equipe, né? Mas, enfim, a situação é essa. O que eu peço é o apoio da nossa torcida, porque nós estamos trabalhando e muito para podermos encontrar uma equipe, né, que venha, que hoje... Que demonstrou principalmente no aspecto tático e no aspecto vontade e determinação eles fizeram dentro de campo. Faltou detalhes, faltou um pouco mais de qualidade, faltou um pouco mais de situação de chegar um pouco mais à frente, sim, mas aí a gente não estaria nessa posição. Então a gente tem que ver o contexto, né? A gente tem que ver o campeonato todo. A equipe da Ponte Preta, ela é o pior ataque, não é hoje. Desde o início do campeonato. Então nós estamos, aos poucos, dentro do nosso trabalho da semana, tentando aprimorar essa situação para a gente criar mais situações de gols e poder convertê-las. Hoje nós tivemos algumas situações, mas principalmente no sistema tático nosso, na vontade e no posicionamento. Nós somos uma equipe mais organizada hoje. Então nós temos que manter esse lado bom para que a gente dê uma segurança para a nossa torcida, que a gente não vai para a Série B, para a Série C, você pode ter certeza. A nossa equipe é guerreira e nós vamos até o final do Campeonato Brasileiro. Nós vamos sofrer, serão partidas difíceis, mas que a gente vai conseguir. E junto com o apoio da torcida, vocês podem ter certeza. Que aí sim nós vamos estar juntos aqui. 5 jogos para terminar a Série B do Campeonato Brasileiro. A Ponte Preta tem 5 decisões pela frente. Na próxima partida enfrenta o Novo Horizontino, fora de casa, estádio Jorge Ismael de Biasi. Esse jogo acontece sexta-feira, dia 27, às 9h30 da noite. Na sequência, a Ponte joga contra o Avaí, no final de semana seguinte, no sábado, dia 4 de novembro, no estádio Moisés Lucarelli, 5 horas da tarde. Na sequência, a Ponte vai até Tombos, enfrentar o Tombense no dia 11, às 6 horas da noite. Com horários a confirmar, a Ponte vai até Caxias do Sul enfrentar o Juventude e na última rodada enfrenta o CRB. Faltando 5 jogos para terminar a competição, a Ponte tem 2 jogos em casa contra Avaí e CRB e 3 jogos como visitante, Novo Horizontino, Tombense e Juventude. Na próxima rodada contra o Novo Horizontino, o lateral /atacante Mailton está suspenso pelo 3º cartão amarelo e fica fora da partida. Por outro lado,
Elvis, Gé e Felipinho, que cumpriram suspensão ontem, retornam e fica à disposição do técnico João Brigatti, que ontem colocou uma escalação diferente, com alguns atletas que fizeram a estreia. No caso do Santiago, meia atacante, que veio do Náutico e ontem pela primeira vez acabou atuando com a camisa da Ponte. E no intervalo, na verdade no segundo tempo, Castro, volante que estava jogando a Copa Paulista, até marcou um gol, só que estava em posição irregular, acabou entrando. Faltando 5 jogos para terminar a Série B, a Ponte promove a estreia de 2 jogadores. Vamos analisar, primeiro aspectos positivos. A volta do Fábio Sanches, evidentemente, passa uma segurança para a defesa, tanto é que vamos considerar a limitação do Ituano, mas a Ponte sofreu pouco, né? Sofreu pouco. O Kaique fez uma ou duas defesas assim, um pouco mais importantes, mas a defesa teve um bom comportamento. O menino Gabriel, que realizou a estreia ontem, gostei, foi bem assim, tudo dentro de uma limitação, né? Eu acho que nesse deserto técnico que disse o Fábio Scheib, o Gabriel Santiago me agradou, a personalidade, arriscando de longa distância, em certos momentos criando oportunidades, é um cara que pode ajudar nestas rodadas finais. Agora, como você citou, Lupe, algumas situações da Ponte, elas são estranhas e não tem como a gente não deixar de pontuar. Nada contra o menino, pelo amor de Deus, o Castro, que aliás fez um gol, foi anulado, mas fez um gol, teve força para chegar, deve até ser um bom jogador. Mas, gente, comunidade pontepretana não é estranho, faltando 5 rodadas, um cara que jamais ficou no banco, né? Não ficou no banco contra o Atlético, eu não participei desta jornada, e de repente ele aparece no banco de reservas, ganha oportunidade, então é um retrato de desorganização, porque se fosse uma Ponte Preta organizada neste momento, eu acho que o Castro, pela qualidade, já estaria inserido no contexto, né? E de repente nunca jogou, nunca ficou no banco e aparece e entra no jogo. Então são situações complicadas, incógnitas, interrogação atrás de interrogação, e o reflexo você acaba vendo dentro de campo. A Ponte tem muitas dificuldades de criação, seja por dentro, né, na parte de organização ali, né, um camisa 10, por exemplo, seja pelas laterais, né, o Everton se esforçou, brigou, mas a tomada de decisão do Everton ontem sempre foi equivocada. Teve uma jogada linda que ele ganhou, deu chapéu no lado direito, na hora de fazer o cruzamento ele deu no peito, na cabeça do zagueiro do Ituano. O Brigatti chamou atenção para a recuperação do Arthur, também gostei, acho que o Arthur se fez presente ontem, diferente das últimas partidas, é um ponto positivo, até porque o Arthur é uma liderança dentro deste elenco da Ponte, mas sinceramente, até o ouvinte perguntou e fui até taxativo com relação a rebaixamento. Pode cair? Pode escapar, aliás? Pode. O futebol permite isso. De repente a Ponte vai lá em Novo Horizonte e faz um grande jogo contra o Novo Horizontino, encaixa contra golpes, como ocorreu contra o Sport, e consiga os 3 pontos. Mas, sinceramente, pelo que apresentou ontem, né, em termos de criação principalmente, e para lograr êxito, para conquistar vitórias, a Ponte vai precisar aprimorar esta parte de criação e a finalização. Eu acho difícil, achei a entrevista do Brigatti, gosto do Brigatti, o modo de energia que ele trabalha, principalmente na Ponte, mas senti também na entrevista coletiva ele já meio que entregando, né? Senti isso, embora tenha conversado com alguns pontepretanos que me falaram, gostei do Brigatti e tal. Eu já achei uma outra coisa, achei um tipo de entrevista já meio que assumindo, né, que a Ponte vai cair. Agora pode mudar, mas pelo que eu conheço de Ponte Preta, eu conheço o Majestoso desde 87, pelo que eu me lembro por sendo gente, né, acompanhando, já vi rebaixamentos, já vi acessos, já vi um título da Série A2. Eu acho que a Ponte vai disputar a Série C do Campeonato Brasileiro, a não ser que aconteça uma reviravolta gigantesca, meu caro Antônio Lupe. Só para fechar o assunto Ponte Preta, né? O Lupe vai passar aí a programação da Ponte para a semana até o jogo contra o Novo Horizontino. Ô Fabião, como que foi a repercussão aí para o pessoal de Itu, o técnico Márcio Freitas? O empate foi considerado um bom resultado. Outra coisa, hein? Não gostei do Ituano também. O Ituano que fez um 2022 muito bom, quase subiu, mas ontem também não gostei da participação do glorioso Galo Rubro-Negro, Fábio Scheib.
Jogo fraquíssimo, né, Carlão? Ituano não apresentando nada também, assim como a Ponte Preta. Só um palpite em relação, uma palavrinha em relação ao Brigatti. Acompanhei atentamente a entrevista do Lupe ontem. Ele parecia que tinha ter visto outro jogo. Falou que teve evolução da Ponte Preta, a Ponte Preta melhor, atacando. Não adianta ser guerreira nesse momento quando tem que somar pontos, ter qualidade técnica também. Ontem o Eliel, no meio dos dois zagueiros, não conseguia fazer nada também. Os dois zagueiros do Ituano, o Claudinho e o Marcel também. Mas resultado muito ruim para a Ponte Preta e para o Ituano também, que o Ituano tem uma parada dura agora, pega o Mirassol, que luta ainda por uma vaga no G4, joga em casa, é verdade, mas pega o Mirassol. O Ituano, somando de ponto em ponto, vai tentando escapar, mas o futebol apresentado pelo Ituano, tem uma bola ontem do Ian Rolim, o meia que entrou no segundo tempo, logo depois de uma bola do Mailton, os dois erraram passe, assim, fáceis, assim. Foi o resumo do jogo para mim. Naquela hora que eu vi, eu estava acompanhando a CBN também, estava ouvindo você falar também. Foi um desespero ver os dois nessa qualidade técnica que foi o jogo ontem. Foi um dos piores jogos que eu vi nos últimos tempos, viu, Carlão? É um 0x0 que reflete o que Ponte está fazendo e que o Ituano está fazendo, Antônio Lupe. O Adilson de Campinas, sinto muito, mas a Ponte já caiu, essa é a verdade. É a opinião do nosso torcedor. Quem tá mandando mensagem pra gente aqui é o Wagner. E só antes do Wagner ele tá digitando, só para não passar, sim. Ontem no jogo teve um lance, não vai mudar nada a história, no Arthur. Sim. Eu acabei de receber o vídeo aqui novamente do lance, o pessoal mandou aqui no nosso grupo interno. Eu achei pênalti na hora. Tá. Eu achei pênalti. Ele tava aqui na transmissão com o recurso da TV, também achou. O VAR chamou e também achou que não foi nada. Não sei, mas se foi pênalti ou não, aí é um lance interpretativo, mas assim, é um lance que gera dúvida. Sim. E a gente não vê nada, né? Não vê nada. Nada. Você tocou num ponto em que eu queria... Tem um manifesto destacar. Olha só. A atitude dos jogadores após esta jogada, sendo pênalti ou não, mas o momento que a Ponte vive, eu acho que poderia ter feito ali uma pressão no juiz, um bolinho, uma reclamação um pouco mais assintosa. A postura da torcida, não estou criticando a torcida tá cansada, a torcida não aguenta mais, estafada por tudo que está acontecendo na Ponte, mas o que atesta que a Ponte vai cair? O torcedor ontem, Lupe, você está no Majestoso desde 2017, e você já viu alguns fracassos da Ponte em que a torcida ficou maluca. Ontem, sabe, aceitando, assumindo, né, que a situação da Ponte ruim, deixou o estádio de uma maneira passiva, um xingamento ou outro, tal, mas muito passiva em virtude desse cansaço, em virtude de um futuro muito triste que está chegando. Mas por isso que eu, como um acompanhante do futebol de Campinas, né, um espectador do futebol campineiro, eu atesto, quero estar errado, equivocado, mas eu estou com o Adilson aí no WhatsApp. Eu acho que a Ponte caiu, ou vai cair. Muitos erros, né, Carlão? Vocês até brincaram ontem o Cabelo, o Carlão também com o Lupe, aí que ele participou mais do jogo que os próprios jogadores da Ponte, com as finalizações erradas, sim, todas tortas atrás do gol ali. Os jogadores da Ponte meio apáticos e nervosos também, pareceu. Totalmente errados, finalizações sem confiança, não concretas no gol. Sem qualquer criatividade. 11h53, nós vamos para um rápido intervalo, Valmir, e daqui a pouco tem o Guarani. Guarani que sexta-feira tem duelo importante contra o Botafogo, clássico do interior, precisa vencer para entrar no G4. Oferecimento Unimed Campinas. Nossa força é cuidar de você. Barbacoa, muito além da carne. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron. Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa,
ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. S. 11h55. Lupe, tem decisão para o Guarani sexta-feira contra o Botafogo. Decisão no estádio Brinco de Ouro da Princesa. O Guarani, ainda vivo na luta pelo acesso, enfrenta o time de Ribeirão Preto, querendo entrar no G4. O técnico Humberto Louser, depois do empate com o Mirassol, também falou da preparação do Guarani para esse jogo contra a equipe de Ribeirão Preto. Ninguém ganha de qualquer jeito, então nós vamos criar a estratégia que a gente entender que é melhor para a gente levar para dentro de campo. Vamos fazer os ajustes, recuperar alguns atletas que necessitam dessa recuperação. Vamos trabalhar forte, mais uma vez contar com o apoio dos nossos torcedores. Nessa reta final de competição é muito importante. A gente sabe o peso da arquibancada quando a torcida joga junto com o time, então a expectativa é que eles possam estar presentes, nos incentivando do início ao fim e que nós possamos também fazer um grande jogo, fazer uma excelente preparação para chegar muito bem preparado. É mais um jogo difícil, reta final, todo jogo tem algo valendo muito, então a expectativa é que a gente possa fazer uma preparação de excelência e que levamos essa preparação de excelência para o jogo e consigamos assim fazer um grande jogo e conseguir o resultado de vitória, porque daqui para frente você não pode mais errar, então é de fundamental importância você fazer o dever de casa para continuar sonhando em busca do nosso tão sonhado acesso. Esse é o técnico Humberto Louser. Ele ainda vai trabalhar durante a semana, né? Programação até quinta-feira, data do último treinamento, para montar o time do Guarani que vai enfrentar o Botafogo. A dúvida é o Bruno José, que desde aquele jogo contra o Vila, ele sofreu um pisão no pé, né? Um problema no pé. Jogou no sacrifício contra o Vitória e ficou no banco e entrou no segundo tempo contra o Mirassol. É dúvida para o jogo. É o único problema que o técnico Humberto Louser tem para resolver até momentos antes da partida contra o Botafogo. É o seguinte, se o Guarani vencer o Botafogo, ele dorme no G4 Ele dorme 2 dias. De sexta para sábado. Passa um fim de semana. Ele passa um FDS no G4, porque o Juventude só vai jogar contra o Vitória. Pode ser o jogo do acesso e do título do time baiano no domingo às 7 horas da noite. Jogo importantíssimo, é claro que a presença do torcedor é fundamental no Brinco. O que atrapalha um pouco, a tal da sexta-feira, 9h30 também, é brincadeira, né? Esse horário de Série B, mas fazer o quê? É o que temos para o momento. O torcedor do Guarani tem que comparecer, fazer uma festa bacana para o Guarani derrotar o Botafogo e permanecer no bloco dos 4 primeiros colocados. Eu falo permanecer mesmo, porque o Juventude vai a Salvador, como disse o Lupe, enfrentar o Vitória. Deve ser o jogo da festa, né? E o Vitória tem tudo aí, pelo menos o retrospecto mostra que o Vitória tem feito aí bons jogos no Barradão e tem confirmado aí o resultado positivo. Então é uma grande oportunidade do Guarani derrotar o Botafogo de Ribeirão e entrar de vez no bloco dos 4 primeiros colocados. Antônio Lupe. Posso fazer uma pergunta para Fábio? Ah, com certeza. Hoje, Fábio, teremos ou não Fortaleza e Botafogo? Não teremos, viu? O STJD não concedeu a medida que o Botafogo tinha pedido para jogar hoje. Fortaleza e Botafogo adiado. Deve ser na próxima data FIFA, quando também haverá o jogo do Flamengo e Bragantino. O Botafogo ficou na bronca, viu? Queria jogar nessa terça-feira, mas a CBF adiou a partida para daqui 2 semanas. Inclusive o Tiquinho Soares nas redes sociais colocou lá CTCT. Contra tudo e contra todos. E só uma última notícia rapidinho do PAN. O Brasil venceu Cuba no beisebol. Boa! E fechou a primeira fase do PAN com 3 vitórias e nenhuma derrota. Uma campanha incrível de um time que é zebra. Não tem uma tradição tão grande no beisebol, a seleção brasileira, mas venceu Cuba, venceu a Venezuela e potências do beisebol mundial. Não, e você fez uma observação hoje na redação. Estaria o Brasil virando o país do beisebol e no futebol virando zebra, Antônio Lupe? É uma pergunta que a gente vai responder daqui uns 5 anos. Valeu, Antônio Lupe. 11h59. Fechou, Fabião? Algum destaque?
Douglas Costa no Ituano, hein? O Flamengo avançou na renovação com o Gabigol, um dos pilares da equipe, até 2028. Ele tinha contrato até o final de 2024. Nas próximas semanas deve assinar o acordo. O Gabigol vai ficar uma década no Mengão, hein? Fechou, Fábio Scheibe. Valeu, Antônio Lupe. Meio-dia a gente volta no Arena para discutir muito sobre a Ponte Preta, Guarani e a rodada do Campeonato Brasileiro às 4h, sob a batuta de Eliel Almeida. Até lá! CBN Esportes Campinas.